Existe uma medida na economia chamada produtividade do trabalho. Esta é uma estatística realmente importante porque nos diz muito sobre como qualquer economia em particular funciona e, talvez mais importante, o que ela valoriza. Lembre-se, acima de tudo, a economia é um estudo de como as pessoas interagem com coisas de valor. Então, o que a produtividade do trabalho mede é a quantidade de produção gerada para cada hora de trabalho realizada em uma nação específica. É um número bastante simples de calcular. Desde que você tenha os dados, é apenas o produto interno bruto nacional dividido pelo total de horas trabalhadas em um determinado ano em um determinado país. Mas o que ele nos diz é verdadeiramente notável. Os trabalhadores de hoje estão entre os indivíduos mais trabalhadores da história, enquanto simultaneamente são os mais eficientes. Claro, eles trocaram os exaustivos pisos de fábrica e minas de carvão por escritórios com ar-condicionado. Então, provavelmente, não tem tanta semelhança quanto seus contemporâneos da Revolução Industrial. Mas o mundo de hoje é marcado por diferentes desafios. A cultura do esforço e a glorificação de papéis como cirurgiões, banqueiros de investimento e advogados corporativos estabeleceram um precedente de estar sempre disponível, sob o disfarce de profissionalismo ou de ser um colaborador ativo da equipe. As expectativas e os indicadores-chave de desempenho são cada vez mais monitorados, analisados e aumentados ano após ano. A discussão sobre excesso de trabalho não é nova, mas tende a focar nas implicações para a saúde mental em vez dos impactos econômicos dessa realidade. Agora, vamos deixar essa discussão sobre saúde de lado para este vídeo e focar apenas na economia do mundo sobrecarregado de trabalho. Isso se deve, em parte, ao fato de haver pessoas mais qualificadas para falar sobre saúde mental e, em parte, porque, às vezes, para que as coisas mudem, é preciso que faça sentido economicamente. Desconsiderando as implicações de saúde de semanas de trabalho de 100 horas, só precisamos responder a uma pergunta neste vídeo. As pessoas trabalharem mais e com mais afinco resulta em uma economia mais próspera? Sim, podemos ser uma sociedade dos seres humanos mais miseráveis e sobrecarregados imagináveis, e provavelmente não mudará se a resposta para essa pergunta for sim. A economia nos colocou nessa bagunça, então talvez seja ela que nos tirará dela. Se você está assistindo este vídeo enquanto está trabalhando e esperando que ele justifique você colocar os pés para cima pelo resto do dia enquanto trabalha, você pode ficar um pouco desapontado, pois o trabalho é muito importante. Tanto em um nível individual, no sentido de que ele fornece renda para manter uma qualidade de vida, quanto em um nível nacional, pois oferece os confortos que nós, no mundo moderno, aprendemos a ter. Isso se aplica até mesmo ao que consideraríamos essencial. Você abre a torneira e a água sai, liga um interruptor e as luzes se acendem. Vai às lojas e haverá alimentos disponíveis para comprar. E bem, todos esses serviços são o resultado de enormes cadeias de suprimentos, cheias de pessoas que estão se esforçando muito. Isso não deveria surpreender os espectadores, especialmente aqueles de países desenvolvidos onde tais coisas são quase garantidas. Mas isso pode ser parte do problema. Entramos na era do direito adquirido. Se observarmos o início dos anos 1900, notaríamos um mundo que em alguns aspectos se assemelha ao nosso atual. Pela primeira vez na história, nações como os Estados Unidos estavam vendo mais pessoas vivendo em ambientes urbanos do que no campo. A força motriz por trás disso eram os empregos bem remunerados com benefícios definidos e expectativas. Essa nova realidade de trabalhar para uma grande empresa, ao invés de para si ou para outra família em uma fazenda, trouxe vantagens significativas. Para começar, esses tipos de empregos normalmente pagavam muito bem. Além disso, a renda era muito mais previsível. Uma família, trabalhando em sua própria fazenda, pode ser financeiramente arruinada após algumas temporadas ruins fora de seu controle. Enquanto isso, se a empresa de um operário fechasse, ele provavelmente encontraria trabalho em outra fábrica próxima, o que era crucial para muitas famílias. Agora, o compromisso dessa estabilidade era a utilidade marginal, que soa estranho, mas deixe-me explicar. A capacidade produtiva de uma fazenda é finalmente ditada pela quantidade de terra e a qualidade dessa terra.
Após o plantio e manutenção das culturas, horas adicionais de trabalho têm pouca utilidade marginal. Exploramos isso em nosso vídeo sobre a necessidade de uma semana de trabalho de 40 horas, que também analisa percepções não abordadas aqui. Em geral, um fazendeiro que trabalha 100 horas por semana não fará o milho crescer mais rápido ou uma vaca produzir mais leite. Então, em certo sentido, sua melhor abordagem econômica é fazer o mínimo esforço enquanto mantém uma colheita saudável. Isso não significa que os agricultores não trabalhem duro. Eles certamente trabalham, provavelmente mais do que eu poderia imaginar sentado aqui no meu confortável escritório com ar-condicionado. É apenas que seus resultados não são diretamente determinados pelas horas que eles dedicam. Por outro lado, os operários eram um trabalhador de fábrica montando caixas de câmbio em um Ford Model T produzia mais em um turno de 12 horas do que em um de 6 horas, pois sua produção era quase diretamente proporcional ao tempo dedicado à tarefa. Por isso, o trabalhador médio nos Estados Unidos nessa época trabalhava mais de 60 horas semanais. Agora lembre-se, essa figura era uma média. Ainda haviam trabalhadores não produtivos. E para cada indivíduo que trabalhava apenas 40 horas semanais, havia outro trabalhando 80 horas para manter essa média. Isso tudo começou a cair, no entanto, muito repentinamente ao longo de apenas 2 décadas e meia. Entre 1913 e 1938, a média de horas trabalhadas nos Estados Unidos caiu de 58 horas por semana para apenas 37 horas por semana, menor do que a média de hoje. Nesse período, ocorreram muitos eventos mundiais, como o fim da Primeira Guerra Mundial, os loucos anos 1920 e a Grande Depressão, para citar alguns. Seria tolo dizer que esses eventos não tiveram algum impacto nessas disposições de trabalho, mas havia algo mais e algo muito mais significativo. O capital industrial estava começando a se tornar o centro das atenções nos negócios. Compare uma fábrica do início dos anos 1900 com uma dos anos 30 e depois com uma fábrica de carros atual. O fato comum é que havia cada vez menos trabalhadores e usava-se cada vez mais maquinários. O Ford Model T foi construído com ferramentas manuais, a linha principal da Ford com maquinário pesado e o Ford F-150 quase não tem contato humano durante sua montagem. Isso foi ótimo porque o uso de maquinário permitia que os trabalhadores fizessem o trabalho de muitos homens ao mesmo tempo. Foi por isso que os trabalhadores conseguiram reduzir 20 horas por semana enquanto ainda aumentavam o produto interno bruto durante essas décadas. Nessa época, as pessoas começaram a contemplar um futuro em que os trabalhadores só precisariam trabalhar 10 horas por semana, se precisassem ir ao trabalho. As pessoas especulavam sobre um tempo em que todas as necessidades do homem seriam providas pela tecnologia, e de muitas maneiras, estamos aqui hoje. Mas, claro, o sonho de um estilo de vida de lazer não veio junto. O primeiro grande soluço foi a Segunda Guerra Mundial, que, mais do que qualquer outra guerra na história, foi uma batalha de potencial industrial. A guerra mecanizada era o nome do jogo, e quem tivesse mais tanques, aviões e navios certamente seria vitorioso. Isso fez duas coisas: introduziu as mulheres no mercado de trabalho em grande escala. Enquanto os homens estavam lutando, as mulheres das nações em guerra seriam responsáveis por muitos dos trabalhos de montagem que anteriormente eram realizados por homens. Em segundo lugar, ele pressionou muito as pessoas para aumentarem a carga de trabalho. Já não era mais uma questão de produzir carros para as famílias. Era produzir tanques para os soldados, que legitimamente estariam lutando por seu modo de vida. Fazer algumas horas extras para o tio Sam era muito mais convincente do que fazer horas extras para Henry Ford. O impacto da guerra é visível neste gráfico, mas mesmo depois de tudo, as coisas nunca voltaram realmente ao normal. A média de horas trabalhadas do trabalhador em tempo integral nunca foi tão baixa quanto na segunda metade dos anos 30, apesar dos avanços e progressos na tecnologia. Por quê? Porque a América entrou na era dourada do capitalismo de direito. Os anos de 1950 e 60 viram aumentos massivos nos padrões de vida para as famílias americanas médias. As pessoas se mudaram para os subúrbios das cidades, com grandes terrenos e 1 ou 2 carros, mas isso resultou na perda de tempo livre.
Subitamente, o trajeto ao trabalho acrescentava horas à jornada de trabalho, sem de fato aumentar as horas trabalhadas. Além disso, as empresas que queriam atender a essa nova classe de consumidores de renda média tiveram que se adaptar à sua nova agenda, o que significava estar aberto nos fins de semana ou, mais tarde, à noite. Alguns de vocês podem se recordar de uma época em que as lojas não abriam aos domingos, ou se abrissem, fechavam à 1 da tarde. Hoje, um negócio voltado para o cliente que tentasse isso seria rapidamente superado por concorrentes mais flexíveis. Essa expansão do horário teve um impacto gradual para todos. Um gerente intermediário pode receber chamadas das operações de fim de semana durante seus dias de folga para informá-lo sobre incidentes, tendo que ligar o laptop às 3 da tarde de um sábado para resolver tudo e evitar problemas maiores. Familiar? Para muitos que trabalham longe do atendimento ao cliente, isso pode ser desconhecido, mas nos tornamos uma sociedade obcecada por envio no mesmo dia, funcionamento 24 horas, e o cliente sempre tem razão. Parte da razão pela qual nos tornamos tão obcecados com esse tipo de flexibilidade é porque precisamos fazer as coisas agora, pois não temos tempo livre em nossa agenda até daqui a 2 semanas. Claro, consumidores mimados não são a única razão para nossa realidade de excesso de trabalho. O capital técnico, como máquinas que deveriam nos tornar tão eficientes no trabalho a ponto de só precisarmos trabalhar 10 horas semanais. Bem, certamente melhorou muito. Obtivemos tecnologia incrível, que significava que poderíamos produzir coisas quase do zero sem intervenção humana. Mas também obtivemos tecnologia que era melhor em garantir que sempre estivéssemos disponíveis para atender uma chamada urgente, enviar um e-mail rápido ou resolver um problema que não pode esperar até segunda. Muitas pessoas olharão para este gráfico e dirão que, embora não estejamos vivendo em um mundo dos sonhos de 10 horas de trabalho por semana, certamente não é tão ruim quanto antigamente, quando as pessoas trabalhavam 60 horas em linhas de produção. E eles provavelmente estariam certos. Estamos melhor hoje do que estávamos 100 anos atrás. Yupi! Mas isso ignora outra coisa. Hoje todos estão dedicando suas horas. Em 25%, aproximadamente 25% das famílias tinham dupla renda, compostas principalmente por casais jovens em início de vida. Claro que existiam exceções, mas era raro. Compare isso com hoje, onde mais de 60% das famílias têm 2 ganhadores de renda e o cerne do problema começa a vir à luz. Não só estamos lentamente trabalhando mais e mais horas ano após ano, mas muitas de nossas horas não estão sendo relatadas. E as horas que nos restam, depois de ir e voltar do trabalho, são então usadas em tarefas domésticas, porque a prevalência de um dono de casa dedicado caiu em sério declínio. A semana de trabalho padrão de 40 horas foi projetada para ter 5 dias, com 8 horas cada. Esses dias de trabalho seriam divididos em 3. 8 horas de trabalho, 8 para dormir e 8 para lazer. Não era a utopia da semana de trabalho de 10 horas prometida, mas, com um fim de semana de 2 dias todo seu, não era tão ruim. Hoje isso se assemelha a 9 horas de trabalho, 2 horas de deslocamento, 2 horas auxiliando outro parceiro nas tarefas domésticas, 4 horas de lazer e 7 horas dormindo. Tudo isso coroado por alguns fins de semana em que o iPhone pode tocar a qualquer momento com uma emergência no trabalho. Essa divisão pode até ser excessivamente otimista. Um estudo de 2003 descobriu que os americanos que trabalham em tempo integral tinham em média 3 horas de tempo livre em um dia comum. Isso incluía os fins de semana, dos quais apenas cerca de 1h30 era contínua e ininterrupta. Tudo bem, então mais pessoas estão trabalhando mais horas e estão disponíveis por mais horas além disso. Para acomodar este mundo mais exigente, as empresas se tornaram mais disponíveis para trabalhar em torno dos horários ocupados das pessoas, que foram sobrecarregadas por se adaptarem a um mundo cada vez mais exigente. Ótimo! Isso também não diz nada sobre as outras pressões, como a globalização e o aumento do custo de vida. Mas aqui está a questão. Isso realmente importa? O fato de as pessoas estarem trabalhando mais horas com menos tempo livre é realmente ruim para a economia? Todos sabemos que isso não é bom para a nossa sanidade, mas, em um nível macro, vamos olhar para isso
como um economista frio e calculista e analisar o valor dessas horas. Se olharmos para as taxas anuais de horas de trabalho para as nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, encontraremos uma correlação estranha. As nações com as menores horas de trabalho anuais são as mais ricas per capita. A Alemanha é um ótimo exemplo disso. É a nação mais rica da Europa, mas o tempo médio de trabalho de seus participantes da força de trabalho é de apenas 1.363 horas por ano. Esta é uma história bastante semelhante em lugares como a Holanda, Dinamarca e Noruega, que trabalham menos de 1.500 horas por ano. Compare isso com os Estados Unidos, com 1.783 horas por ano, ou os verdadeiros viciados em trabalho na Grécia, Coreia e México, que trabalham mais de 2.000 horas por trabalhador por ano. Então, é bastante óbvio ver que existe uma correlação negativa entre as horas de trabalho e a riqueza. Mas a regra de ouro das estatísticas é que correlação não significa causalidade. Então, o que realmente estaria causando isso? Talvez esses países possam se dar ao luxo de trabalhar menos porque já são ricos. A Alemanha parece liderar esse mercado. Então, vamos começar por ela. Na Alemanha, você vai para o trabalho para trabalhar. As pausas para o almoço são curtas. Os exercícios de integração em equipe praticamente não existem, e assim que você termina seu expediente, você sai dali. Isso é bem documentado como resultado de sua cultura de negócios não centrada no cliente. Muitos turistas se surpreendem ao viajar na Alemanha e descobrir que hotéis e lojas não têm a mesma flexibilidade que nos Estados Unidos. Isso ocorre porque o cliente é visto como um igual, e não algo a ser colocado em um pedestal. A mesma atitude é mantida com relação a horas extras, onde fazer horas extras não é visto como um sinal de comprometimento com o seu trabalho, mas sim um sinal de ineficiência. Isso tem alguns benefícios realmente grandes. Na Alemanha, os trabalhadores são mais produtivos, mesmo com jornadas de trabalho mais curtas. Isso porque suas funções são normalmente estritamente definidas e monitoradas de perto para a produção. Para impressionar seu chefe na Alemanha, trabalhe de forma mais eficiente. Não responda mensagens de texto no domingo. Isso também deixa mais tempo no dia para outras atividades. Pode-se pensar que basta investir em educação para aumentar a eficiência dos trabalhadores, mas a Alemanha também fica para trás nesse quesito. Apenas 33% dos trabalhadores alemães entre 25 e 35 anos possuem algum tipo de educação terciária. Isso está bem atrás da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 44,9%. Então, o que está acontecendo aqui? Mesmo com menos educação e horas de trabalho, esses países estão em melhor situação do que seus colegas sobrecarregados. Bem, aqui está o ponto. O tempo livre é realmente importante por algumas razões-chave. Para começar, dá às pessoas tempo para fazer compras. Mesmo que essas lojas não se dobrem e se esforcem para acomodar o cliente de todas as formas, isso é bom porque as pessoas não estão tendo que se dobrar e se esforçar para acomodar seu local de trabalho. Em uma economia baseada no consumo, isso é de fato crucial. A segunda grande vitória é que evita a mão de obra ociosa. Como exploramos em nosso vídeo sobre a semana de trabalho de 40 horas, a maioria dos papéis no mundo moderno deveria se basear em produção e resultados, não em tempo sentado em uma cadeira. Permitir que as pessoas trabalhem por resultados significa que elas podem pegar um segundo emprego onde também podem trabalhar por resultados, em vez de seguir o ritmo de um relógio. Mesmo que não queiram trabalhar em um segundo emprego, eles estarão muito mais revigorados e eficientes quando voltarem para suas mesas em qualquer dia, porque não foram trabalhados até a exaustão. Lembra daquela medida de produtividade do trabalho do início do vídeo? Era uma medida de produção sobre as horas trabalhadas. Uma nação vai se sair muito melhor nessa métrica se as horas que estão sendo trabalhadas forem por trabalhadores bem descansados e orientados a resultados. E isso sugere muito bem a última grande vitória para mais tempo de lazer em uma sociedade, dá às pessoas a oportunidade para o empreendedorismo. Um dos maiores desafios para quem inicia um negócio é encontrar tempo para se dedicar a ele. Muitas pessoas não têm o luxo de abandonar seus empregos diários
e perder a renda regular enquanto tentam tirar algum negócio do papel. Então, ideias potencialmente milionárias se perdem quando as pessoas não têm a capacidade de torná-las realidade. Um exemplo simples é este canal do YouTube. Tenho certeza de que muitos de vocês assistindo, provavelmente, têm ideias para seus próprios vídeos, mas muitos desses não se concretizarão, porque fazer vídeos exige muito tempo e esforço que as pessoas em funções profissionais modernas não têm disponível. Agora, obviamente, um único canal do YouTube não vai mudar o mundo, mas um número suficiente de pessoas trabalhando em projetos apaixonados vai gerar alguns resultados muito empolgantes. Assista nosso vídeo sobre por que a Suécia, conhecida por suas fortes políticas sociais, é na verdade um dos maiores focos de empreendedorismo do mundo para saber mais. O trabalho é muito importante e até que a revolução dos robôs chegue, continuará sendo importante. Mas, como todas as coisas boas, é melhor se usado com moderação. Caímos na armadilha de perseguir as últimas horas de tempo livre em nossas vidas. Isso nos tornou mais ricos? Bem, nos tornamos mais ricos fazendo isso, mas as estatísticas estão começando a contar uma história diferente. Quanto à solução? Bem, é uma coisa difícil de voltar atrás. Nenhum negócio quer ser o primeiro a desligar seus telefones para os clientes no fim de semana. E enquanto esse impasse persiste, vivemos em um mundo onde estamos pelo menos parcialmente de plantão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em um nível individual, se você realmente quer lutar a boa luta, considere reservar um dia por semana, como domingo, onde você não compra nada. Provavelmente não fará muita diferença individualmente. Mas se lentamente desafiarmos a ideia de que temos o direito de comprar a qualquer momento, podemos todos nos beneficiar disso.